Boa noite, caros colegas. Obrigada, Davi, por esse convite, pela participação do primeiro simpósio nacional online, de implantodontia. Isso realmente é uma iniciativa ímpar, uma iniciativa que veio para ficar e realmente esse vai ser o primeiro, onde eu tive a oportunidade de acompanhar os colegas falando das cirurgias planejadas virtualmente e também as guiadas. Foi maravilhoso. Infelizmente, por uma questão técnica dos problemas de internet que a gente ainda vive no exterior, eu não tive possibilidade de assistir do Eduardo, que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e a seriedade, mas eu ainda não me apresentei. Meu nome é Evelyn e nós vamos conversar um pouco sobre a manipulação tecidual. Não poderia deixar de fazer a minha grande homenagem ao Ézio, que é um parceiro de vida e que fez realmente tudo valer a pena, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Nós dois trabalhamos há muitos anos, há quase 20 anos na vida acadêmica, e nós começamos durante o mestrado a entender o que eram variáveis. A variável, ela nos complica um pouco. Esse breve relato vai explicar bem por que nós chamamos a nossa vida profissional de receitas. Então, vamos imaginar que nós temos um defeito de um afundamento vestibular. E eu teria a opção de fazer um enxerto em bloco, eu teria uma opção de fazer uma regeneração por meio de biomaterial em membranas, eu teria a opção de fazer um conjuntivo. Se cada vez, para um caso semelhante, eu fizer uma técnica, eu estou variando a técnica, concordam? E assim, eu não consigo uma estatística muito grande sobre cada caso. Então, se eu fizer sempre a mesma técnica, considerando, obviamente, uma cirurgia semelhante, eu consigo ter uma excelência na minha habilidade, porque tudo aquilo que nós fazemos infinitas vezes nos tornamos excelentes, e com isso nós definimos uma receita. A receita repetida, ela vai ficar legal. Não é da primeira vez que eu faço um bolo que ele fica bacana, mas da segunda, da terceira, da quarta, a gente vai conseguindo um objetivo melhor. Então, a minha referência em relação a essas receitas, e vocês vão ver em todos os casos que nós vamos apresentar aqui, nós vamos usar praticamente sempre a mesma. Me parece que eu selecionei para vocês uma média de 15 casos utilizando a mesma receita e eu acho que vai ser bem interessante. Nós vamos começar com esse fato. Sempre haverá uma reabsorção óssea alveolar após uma exodontia. Todos esses autores estão aí para nos mostrar que, a partir do momento que você fez uma extração, nós vamos ter uma perda, tanto do volume como da altura. Por isso, é importante que nós tenhamos compensações. Esses 3 casos que vocês estão vendo têm perda em volume. Esses 3 casos tinham osso suficiente para a instalação do implante. Porém, se nós deixarmos com esse afundamento, não vai ficar uma coroa protética bacana. Por isso, nós precisamos compensar de alguma forma. E é sobre essas compensações que nós vamos falar no decorrer desses 40 minutos, 1 hora que nós vamos conversar. É de extrema importância o posicionamento tridimensional do implante. A literatura já está muito clara e batida infinitas vezes nas distâncias mesiodistais que devem ser respeitadas, os ângulos no sentido vestíbulo lingual, mas uma dúvida que ainda pairava no ar
era em relação à profundidade do nosso implante. Meu Deus, que tanto que eu vou aprofundar esse implante? Por meio dessa foto maravilhosa do Dr. Eduardo Dias, fica bem claro o que é consenso hoje. Uma vez determinado a cervical da minha coroa, o meu implante deve estar aprofundado 3 a 4 milímetros. Fica fácil esse entendimento porque nos remete ao conceito biológico, o espaço biológico. Se no lugar desse implante tivesse uma raiz natural, eu definiria o término da minha coroa e o meu osso teria que estar a 3 a 4 milímetros abaixo. Portanto, é um conceito vindo da biologia antiga e vai ficar fácil da gente duplicar isso nos nossos implantes. Então, esqueçam o limite amelocementário, esqueçam pico ósseo, vamos focar agora no espaço biológico. Definimos onde deverá ser o término da nossa coroa e o nosso implante aprofundado 3 a 4 milímetros. Ainda nessa maravilhosa foto do nosso colega Eduardo, nós precisamos também que o nosso implante esteja deitado em berço esplêndido da parede palatina, de forma que eu tenha um espaço entre ele e o meu osso vestibular. Não importa se eu tenho ou não o osso vestibular, esse gap ou espaço é obrigatório para que eu faça regenerações. Essas regenerações podem ser por biomateriais ou por outras técnicas, mesmo osso particulado, mesmo conjuntivo, mas esse espaço é obrigatório. E esse osso que você está vendo, mesial e distal, é quem vai fornecer informações para as nossas regenerações. Uma pergunta que sempre paira no ar é: quando eu vou fazer uma extração e imediatamente instalar o meu implante? Será que eu vou ter uma estabilidade primária? Será que eu vou conseguir um posicionamento tridimensional ideal do meu implante? Será que esse osso remanescente apical vai me permitir toda essa estabilidade? E será finalmente que o meu implante vai estar dentro do envelope, como a foto uma foto anterior nos mostrou? Eu preciso desses 3 fatores para fazer a opção de instalar o implante imediato ou não. Se alguma dessas questões não puderem ser obtidas, simplesmente nós vamos regenerar primeiro o alvéolo para no segundo tempo cirúrgico fazer a implantação. Essa foto maravilhosa, obtida do livro do professor Joly, mostra na sua esquerda superior um biotipo gengival muito espesso. E na sua direita, um biotipo gengival fino. Acreditava-se que as pessoas que tinham biotipo gengival espesso tinham muito osso na vestibular. Com a advento e facilidade das tomografias, observou-se que não. O biotipo gengival é uma característica genética e não está ligado a ter ou não osso vestibular. Vão aparecer agora alguns implantezinhos que estão sendo posicionados no leito do dente. Vocês podem observar que se nós formos usar o leito do dente para essa implantação, todos os meus implantes vão ficar fora do envelope ósseo. Ou, mesmo que haja um envelope ósseo, tenha o osso ali, esse osso vai ser tão fininho que pelo processo reabsorvitivo vai se perder. Portanto, nós precisamos sim usar implantes de diâmetro menor e implantes mais palatinizados, como que estão aparecendo sob a seta azulzinha, ok? Concluindo, os nossos implantes não devem seguir nunca o leito das raízes e devem ser, sim,
ligeiramente palatinizados, lembrando também que nós temos sempre um triângulo palatino que nos ajuda, e muito cuidado com a ponta da primeira fresa. Usem alguns recursos para que a gente, pelo terço médio da parede palatina, nós consigamos um apoio para que a nossa broca lança não fique escorregando o tempo todo, desviando todo o nosso processo de fresagem. Bem, todos os casos clínicos que nós vamos começar a falar com vocês estão disponíveis no site Carga Imediata. Vocês vão perceber que os materiais e métodos desses artigos estão relatando de uma forma bem tranquila todo o procedimento que nós vamos estar conversando aqui agora. Ao visualizar um caso desse, me remeteu ao que nós acabamos de falar. Vejam bem, eu tinha uma parede fina nesse corte tomográfico e o implante foi instalado no mesmo posicionamento do dente, então ele ficou muito vestibularizado. No momento eu deveria ter feito ele mais lingualizado ou palatinizado. Então ficou muito fácil a interpretação do erro desse caso clínico. O Tinte, já em 2002, já nos falava sobre isso. Nós temos que ter muito cuidado com o posicionamento do nosso implante. E ele chamava isso de envelope esqueletal. Eu tendo o osso ou não no vestibular, eu preciso, vocês estão vendo essa linha reta verde, manter o meu implante dentro desse envelope. Nessa classificação 2, o implante estando todo por vestibular, nenhum procedimento regenerativo vai ter substância, vai ter informações para que a regeneração dure a longo prazo. Então, o único caminho que nós tínhamos para aquele caso era a remoção do implante. Aí vem uma grande sacada. Nós não tínhamos gengiva, então eu preciso de gengiva. Nós simplesmente deixamos a cicatrização acontecer ao seu livre curso. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já nos falava: a natureza tem o seu próprio poder curativo. Então a única coisa que nós fizemos foi tirar o espinho do pé e deixar cicatrizar no seu livre curso. Quanto tempo? Nós sabemos que uma maturação gengival se completa com 3 meses e uma maturação óssea se completa com 4 meses. Então, nós vamos esperar 4 meses para refazer o implante. Ou seja, nós já tínhamos uma gengiva estável e um osso todo remodelado. A única coisa que foi feita foi instalar esse implante numa posição ideal ligeiramente mais lingualizado. O único recurso regenerativo que nós utilizamos aqui foi usar uma membrana extremamente rígida, porque ela é de um alumínio, apoiada na parede distal do canino e mesial do pré, apenas com coágulo. Notem a nossa coroa instalada e após 2 anos nós pedimos uma tomografia só para entender como que foi esse processo regenerativo. E vejam que maravilha que nós temos uma cortical e uma medular e uma completa regeneração com uma técnica muito simples, simplesmente deixando a natureza agir. A natureza me deu uma gengiva extremamente espessa e depois nós posicionamos o implante idealmente. Bem, agora nós vamos falar de alvéolo cicatrizado. Eu preciso que vocês foquem bem no alvéolo cicatrizado, porque daqui a pouco nós vamos chegar nas vantagens de se trabalhar no alvéolo cicatrizado. Esse trabalho também está publicado e liberado no Carga Imediata. E a questão é,
um paciente usava uma prótese parcial removível e tinha um ligeiro afundamento horizontal, um biotipo gengival bem espesso. Eu vou relatar para vocês que esse implante foi instalado numa boa posição, ele deu uma estabilidade primária suficiente que eu pudesse colocar uma carga imediata, ok? E a única coisa que eu quero fazer é compensar o volume vestibular. Como que eu vou fazer? Por meio de um bisturi circular de 8 milímetros com um contraângulo redutor, utilizando o programa 1 do seu motor, que é mais ou menos 1.200 rotações por minuto, eu vou remover um tecido conjuntivo juntamente com o epitélio de uma região bem próxima do meu implante. Esse é o bisturi, nós temos ele em diâmetros diferentes, mas a região anterior nós sugerimos o de 8 e o de 10 milímetros. E aqui, esse enxerto sendo removido. Nós não vamos fazer nada com esse enxerto, simplesmente vamos removê-lo e vamos posicioná-lo na região anterior. Notem que foi feito um rebatimento total, foi descolado todo o periósteo do osso. O único segredo dessa técnica é que vai ficar o periósteo da área doadora em contato com o conjuntivo do meu enxerto doador, certo? E nós vamos utilizar de uma colchoeiro, de uma sutura em colchoeiro, para estabilizar o meu enxerto de conjuntivo aí, que nós chamamos de enxerto gengival livre, simplesmente por ele ainda manter o epitélio. Aqui está a sutura em colchoeiro, né? E vamos fechar o nó. É super importante, gente, que o nosso enxerto seja estabilizado. Qualquer tipo de enxerto tem que ser estabilizado, seja ele de conjuntivo, seja ele ósseo, ele tem que ficar estável. E um enxerto desse foi estabilizado apenas com uma sutura em colchoeiro. A região doadora, nós temos sempre que ter o cuidado de protegê-lo com um hemostático ou alguma membrana de... Nossa, falhou o nome, meu Deus. Com uma membrana de colágeno. Essa membrana de colágeno vai acelerar todo o processo regenerador aí. E aqui o caso, nos seus acompanhamentos de 4 meses, com um contorno, né, vestibular bem agradável. Obviamente que numa prótese final você pode fechar mais esse black space, isso não era fator que incomodava o paciente. Hoje tem uma tendência imensa de fechar black space, mas quantas pessoas têm esse espaço natural? E o contorno aí preservado. Nesse desenho esquemático, nós podemos ver todo o caminho da nossa agulha, né, e o retorno para capturar esse enxerto. O único grande detalhe dele é que vai ser o conjuntivo com o conjuntivo, ficando o epitélio voltado para o osso. Obviamente, fechando o nó. Agora, nós vamos ainda falar de um alvéolo cicatrizado, ok? Vamos bater no alvéolo cicatrizado. Porque, gente, o alvéolo cicatrizado, tudo que tinha que acontecer de ruim já aconteceu. Uma vez que eu instalar esse implante, eu não vou ter mais o processo reabsorvitivo da extração. Então, tudo vai estar normalizado. Então, o que eu tenho nesse caso clínico? Eu tenho um afundamento vestibular, mas eu tenho osso em abundância para a instalação do meu implante. Então, eu só tenho, realmente, pelos aspectos clínicos ilustrados nessa foto,
um defeito horizontal. Esse defeito horizontal não me impossibilitou de fazer a instalação de um implante. Porém, observem que o meu rebatimento é total, tá, gente? Não está sendo feito um retalho dividido. Sempre que eu vou fazer o implante, eu preciso enxergar o osso. Então, o rebatimento é total. Instalação do meu implante. Instalação de um componente protético. E agora eu vou fazer a minha compensação. Como? Utilizando do bisturi circular com o meu programa 1 do meu motor, numa região bem próxima de onde eu vou trabalhar, que eu fiz o meu implante. A remoção desse enxerto, ela pode ser até no periósteo ou não. O ideal seria que você deixasse um pouco de periósteo agarrado no osso, que vai acelerar todo o processo regenerativo. E vamos lá posicionar por meio de uma estabilização em colchoeiro o meu enxerto. Lembrando sempre de proteger a minha área doadora com uma membrana de colágeno. A partir daí, vamos acompanhar essa cicatrização. Notem que com 10 dias a região doadora está tranquila e a região receptora também. Se o paciente reclamar de alguma ardência, nós podemos utilizar daquela pomadinha Oncilon A em hora base, que reduz bem essa sensação de desconforto. Após 4 meses, vamos iniciar os nossos procedimentos de continuação, né, da prótese. Vejam o contorno vestibular. E aí 1 ano de acompanhamento. Bem, vamos complicar um pouquinho. Até agora nós falamos só de alvéolo cicatrizado, onde todo o processo reabsorvitivo já tinha acontecido. E o que nós fizemos até agora? Apenas compensamos com uma rodinha de tecido conjuntivo e mais epitélio, tá? A foto à sua esquerda está mostrando um alvéolo que após a extração, o meu osso ficou todo intacto no vestibular. A foto do meio, a gengiva estava num contorno legal, porém houve uma perda do osso na vestibular. E já sua foto à direita, nós temos uma retração enorme, então eu não tenho nem gengiva e nem osso na vestibular. Nos 2 casos à esquerda, se eu tiver osso apical remanescente para que eu consiga estabilizar o implante, eu posso instalar o meu implante. Já no caso à direita, onde esse dente central está com uma imensa reabsorção e falta de gengiva, em hipótese alguma, eu posso implantar imediatamente. Como nós fazemos? Veja esse caso, nós simplesmente vamos extrair esse dente. E agora colocar uma membrana de forma que essa membrana vai fornecer uma aceleração celular. Essa membrana de colágeno, ela vai possibilitar uma cicatrização mais rápida, melhor. O grande segredo é não tentar cooptar as bordas desse defeito, apenas usando do coágulo e fazendo hemostasia por meio da membrana de colágeno. Provisório instalado. As fotos falam por si, por isso que eu não estou falando muito. E agora, acompanhando essa cicatrização, 1 semana, 15 dias, 25 dias, 3 meses, todas as fotos juntas, de 1 semana, 15 dias, 25 dias,
Olha o que Hipócrates falou. A natureza tem o seu próprio poder curativo. Olha tudo se curando. O que aconteceu com 4 meses? Eu tenho agora um alvéolo cicatrizado. Por isso que eu mostrei anteriormente 2 casos de alvéolo cicatrizado, porque uma vez que está tudo cicatrizado, já está tudo pronto. Só aquela rodinha de tecido conjuntivo vai resolver esse caso. Deu para entender, gente, a importância de trabalhar tranquilamente no alvéolo cicatrizado? Eu posso implantar imediatamente a essa extração? Óbvio que não. Para eu fazer um implante imediato, eu preciso de gengiva. Vamos ver o que aconteceu após a extração desse caso? Com 2 meses, eu já tinha uma situação assim. Com 120 dias, eu já tenho um alvéolo cicatrizado com tudo que eu preciso para usar a técnica que anteriormente eu mostrei para vocês. Bem, mas não é sempre que eu tenho defeitos tão horríveis assim. Eu tenho situações muito mais confortáveis. Nesse caso clínico específico, olha que maravilha, ao raio-x podemos notar que nós temos osso além ápice. Eu já consigo acreditar que eu consigo estabilizar um implante aí. Ao sondar o alvéolo após extração, não teve dilaceração nem de tecido gengival e nem de tecido ósseo. Então, simplesmente fizemos um acesso palatino, utilizando dessa foto esquemática, é o que a gente pretende obter. Foi feita a instalação do implante e como naquela foto mostrada maestralmente pelo nosso colega Eduardo Dias, nós deixamos um espaço do implante até a parede óssea remanescente e sempre preencher o gap ou espaço com biomaterial de lenta reabsorção. A partir daí, o mais importante é fazer um provisório de forma a manter essa gengiva. Então, quando eu faço um provisório mantendo essa gengiva, eu estou fazendo uma manipulação tecidual. Tem muita gente que acha que manipular o tecido é fazer manobras regenerativas, enxertos complexos. E não! Se eu colocar um provisório ocluindo e mantendo essa gengiva, eu estou fazendo uma manipulação tecidual. Observe num controle de 1 ano. Que maravilha e tudo estável. Ou seja, implante tridimensionalmente correto, preenchimento do gap e a sua manipulação tecidual realizada por meio de um provisório que ocluiu perfeitamente o espaço que ficou vazio por conta da extração que nós realizamos. Bem, vamos mudar um pouco a situação. Nesse caso, nós perdemos a parede vestibular. Notem, por esse bisturi de Beavers, que eu estou apertando e eu não tenho osso na vestibular. Mas, deu para instalar o meu implante. Como eu vou compensar? Inicialmente, e sempre que eu perder parede vestibular, nós começamos a compensação por meio do tecido conjuntivo mais epitélio, removido da mesma forma citado anteriormente. E depois nós acabamos essa compensação com biomaterial mais uma hidroxiapatita ou um particulado qualquer de reabsorção lenta. E, novamente, um provisório que vai sustentar todo esse enxerto que eu acabei de fazer. A gente brinca com esse termo Big Mac triplo, porque sempre que eu perder parede vestibular, eu vou utilizar desses 3 recursos, tá? O enxerto gengival, o biomaterial e a membrana. 3 coisas para compensar quando eu tenho perda da parede vestibular. Voltando, uma coisa interessante que esse slide me chamou a atenção é que quando nós usamos biomaterial, nós fazemos a opção por utilizar provisórios parafusados
para não correr o risco de um cimento extravasar e se comunicar com esse biomaterial, provocando aí alguma reação que não é importante para a gente. Vamos acompanhando um pós-operatório e depois o caso concluído. Focando no Big Mac triplo, que é a técnica que nós fazemos infinitas vezes, sempre da mesma forma, tá? Usamos sempre o mesmo biomaterial e usamos sempre a mesma membrana. Não sei se é importante falar, mas isso pode ser motivo de pergunta. Essa membrana é uma membrana de osso que se reabsorve com 3 meses e esse biomaterial é uma hidroxiapatita também densa de reabsorção lenta. Esse caso é muito interessante, que também está publicado e disponível no site, que a paciente tinha ausência do incisivo central e lateral. Vejam no raio-x o aspecto côncavo desse osso. Nós não temos um pico ósseo e não tem nenhum consenso na literatura que nos ampara na obtenção de um pico ósseo. Portanto, sempre que eu não tenho um pico ósseo, na ausência de central e de um lateral, nós fazemos a opção por um único implante sustentando 2 coroas. Rebatimento total, nos perdoem, rasgou essa gengiva na região de canino, foi um descuido, mas o rebatimento é total, o osso está nu, tá? Não é retalho dividido, porque nós vamos fazer o implante, nós temos que visualizar se não estamos tendo perda de nenhuma parede. E o nosso implante instalado em 4 paredes. Lá no alvéolo cicatrizado, o que nós falamos quando o nosso implante está em 4 paredes? Como que nós vamos compensar? Apenas com tecido conjuntivo. Então, vamos lá? Minto. Antes de fazer o nosso enxerto conjuntivo, eu sempre quero uma manipulação tecidual. Para manipular tecido, eu tenho que estar com o meu provisório pronto. Então, vejam que aqui eu já coloquei um componente e estou capturando o meu provisório, ok? Ainda não fiz nenhuma manipulação tecidual. Eu apenas instalei o meu implante e estou capturando o meu provisório. Agora sim, eu vou obter o meu enxerto pela técnica já citada, remover o meu enxerto e estabilizar o meu enxerto. Uma vez estabilizado o meu enxerto, agora vem o grande boot dessa técnica. Notem desde já que o meu provisório está em contato com o osso, sim. Eu vou cobrir o meu provisório com esse tecido. Ou seja, o meu dente está por baixo do tecido. O que foi feito aí? Uma manipulação tecidual. Eu estou deitando o meu tecido sobre o meu provisório. Vamos acompanhar 10 dias, 30 dias. E nos 4 meses, eu tenho inclusive uma falsa papila. Eu fiz um pico ósseo? Não. Mas por meio de uma simples manipulação tecidual, apenas deitando o meu tecido gengival sobre o provisório, eu consegui isso aí. Nenhum procedimento a mais foi realizado. Uma coisa importante é que a gente faça também moldagens personalizadas. Afinal, nós já tivemos a obtenção de uma papila, vamos mantê-la. Caso concluído, uma pessoa de um sorriso baixo, né? E uma harmonia facial bem interessante. Aqui uma radiografia mostrando que o osso continua com aquele desenho côncavo e, mesmo assim, nós conseguimos uma falsa papila.
Agora, se nós temos gengiva e pico ósseo, mesmo em região de central e lateral, eu posso sim colocar 2 implantes, ok? Então aqui, extração menos traumática possível, instalação dos meus implantes na melhor posição tridimensional e o osso na vestibular estava íntegro. Então, como que a gente compensa? Osso na vestibular íntegra, biomaterial de lenta reabsorção e instalação do meu provisório. O que o meu provisório vai estar fazendo? Mantendo a minha gengiva. Vamos acompanhar ao longo do tempo? 4 meses depois, iniciamos aí os procedimentos de moldagem. Nesse caso foram usados munhões anatômicos, que tem todo um sistema de moldagem própria, né? E as coroas de zircônia instaladas. Harmonia do sorriso. Mais um caso para a gente concluir. Esse caso me chamou muita atenção pela proposta que foi feita inicialmente. Nós tínhamos 2 incisivos laterais e 2 pônticos no central. Numa vista lateral, nós podemos observar que tem um afundamento na vestibular, concorda? A proposta desse caso clínico foi da remoção desses 2 incisivos laterais, já imaginando que tem um osso remanescente, talvez nós conseguiríamos uma estabilidade primária interessante e talvez até uma carga imediata. Por isso, além da guia cirúrgica, nós pedimos também ao laboratório que confeccionasse provisórios. Então, a técnica que eu vou descrever agora não é em relação aos implantes, e sim a manipulação tecidual, ok? As raízes foram removidas, seguindo a guia. As fresagens foram passo a passo necessárias. E agora vem a grande questão. Nessa região de pôntico, nós não iríamos fazer implante. Então, nós fizemos um retalho dividido. Quando eu vou fazer um implante, tem que ser rebatimento total. Mas como nós não iríamos fazer um implante aqui, nós fizemos um retalho dividido. O que é o retalho dividido? Nada mais, nada menos do que deixar o periósteo acoplado ao osso. Imediatamente, iniciamos e rapidamente a instalação do provisório. E o que foi feito? Simplesmente essa gengiva cobriu todo o nosso provisório. Então, gente, toda vez que eu falar em manipulação tecidual, tem que estar relacionado ao dente. Porque tudo que se manipula em tecido, sou eu que tenho que dar a direção. Não adianta simplesmente eu encher de enxertos ali sem direção nenhuma, porque ele vai reabsorver. Então, a minha gengiva está deitada sobre o meu provisório. Vamos acompanhar ao longo do tempo o que aconteceu? Olha o pós-operatório de 1 semana, o volume. E o pós-operatório de 4 meses. Nesse momento aconteceu uma coisa maravilhosa. A paciente gostou tanto que virou pra gente e falou: será que não seria possível eu fazer todos os dentes individuais e colocar meus 2 implantes? Nós pensamos, meu Deus, e agora? Conseguimos todo esse contorno e se a gente rebater esse tecido para uma nova implantação, nós vamos perder esse contorno. Então, sugerimos a ela uma cirurgia guiada. Não é o objetivo dessa aula nós falarmos sobre essa técnica de cirurgia guiada, mas foi usado um sistema aqui, a TEC, onde a paciente vai para a tomografia com uma placa e essa placa é transformada na guia tomográfica e na guia cirúrgica.
Obviamente é feito um planejamento virtual, né? Ontem foi com bastante maestria que o professor Sócrates e César relataram esse estudo para gente. A cirurgia foi realizada, flapless, sem rebatimento do retalho, ok? E nesse primeiro momento, a carga imediata foi instalada sobre mini pilares. Nós mantivemos durante o período de cicatrização as próteses toda unida. Passados 4 meses, nós trocamos os componentes. Imagina um tecido que era todo reto. Olha as falsas papilas que nós conseguimos. Tem pico ósseo aí, gente? Não. Uma simples manipulação tecidual incentivada pelo meu provisório que nos deu essas papilas. E aqui o caso concluído, a harmonia do sorriso e também uma harmonia facial da minha paciente. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que realmente nós acreditamos que a mente humana, uma vez expandida por uma nova ideia, ela não volta mais ao seu tamanho original. Eu entendo que deixar o epitélio ainda é motivo de alguma discussão, mas eu concordo com vocês que se vocês quiserem remover o epitélio, não vai fazer diferença nenhuma nessa técnica. Nós deixamos o epitélio para que seja bem reprodutível pelo principiante e os nossos resultados estão ótimos. E só aqui todos os casos estão publicados, vocês vão poder acompanhar realmente por meio da discussão e das referências bibliográficas que nós citamos, que a gente está bem amparado na literatura nessa técnica. Muito obrigada pela atenção, parabéns, Davi, e estamos aí para os próximos eventos. Parabéns mesmo!